Boa noite, embaixadores. Boa noite, rastros e rastras. Estamos aqui em mais um Pergunta ao Rastro, onde as pessoas enviam suas perguntas de maneira privada ao rastro e o rastro procura respondê-las de acordo com o melhor do seu entendimento. Temos aqui uma pergunta enviada por Geraldinho Graveto. Ele pergunta: Rasta, qual a verdade no capitalismo? Pois bem, Geraldinho, eu vou evitar aqui chover no molhado, porque fazer um vídeo em defesa do capitalismo, para os que aqui me seguem, me parece ser o que a gente chama, né, de preaching to the choir, né? E eu não preciso convencer ninguém aqui das vantagens do capitalismo. Scruton começa a reflexão dele pelo próprio termo, né, que foi usado pela primeira vez pelo socialista utópico francês Saint-Simon. Depois é que ele foi ser pego por Marx para dar nome à tal propriedade privada dos meios de produção. O fruto da revolução que sepultou o feudalismo e que seria, por sua vez, sepultado pelo socialismo e sua revolução. E este mesmo socialismo iria se desmembrando até chegar ao inevitável fim, que é o comunismo, o fim da história. Pois bem, os resultados dessa teoria já falam por si só, né? Morto pra caralho, fome, destruição, guerra, ou seja, não há de se achar alguém com um pingo de juízo que acredite no tal fim da história. Mas alguns aspectos da crítica marxista subsistem e com certa razão. Mas antes de falar dela, vamos falar brevemente sobre o que o capitalismo tem de certo, a verdade no capitalismo. A escola austríaca já demonstrou que um preço representa uma informação e essa está dispersa na sociedade, né? E que somente indivíduos com liberdade para trocar o que se tem pelo que se precisa, ou seja, um mercado, é possível que essa informação se condense em um preço, né? Que é um produto secundário dessa cadeia de ações. A centralização da economia destrói a informação que gera o preço, gerando ou desabastecimento ou mercado negro, ou os dois juntos. Isso aí já foi mais que explorado quando a gente falou sobre a falácia do planejamento, correto? Pois bem, a grande verdade no capitalismo que a maioria dos socialistas parece negar é que a propriedade privada e a liberdade econômica são elementos essenciais para qualquer sociedade real onde a sobrevivência depende de trocas que se realizam entre estranhos. Sem esses elementos, qualquer coordenação econômica se torna impossível. Os socialistas, por sua vez, enxergam a sociedade como um mecanismo de redistribuição de recursos para aqueles que têm algum claim nesses recursos. Como se os recursos fossem anteriores às atividades que o produzem, né? Isso a gente vê facilmente no espetáculo de direitos positivos que os socialistas advogam, né? Parece que o Estado é esse Deus que cria as coisas pela palavra, né? Cria recursos pela palavra. Mas dessa gnose a gente já conversou também quando discutimos a falácia utópica. Pois bem, obviamente, tanto para os austríacos clássicos como Hayek, né, e também para os primeiros teóricos do mercado como Adam Smith, a propriedade e a liberdade não são os únicos elementos essenciais para satisfazer o problema da coordenação. Sem uma ordem legal, imparcial e costumes e tradições, como já falamos isso aí, que terminem por valorizar a confiança, a responsabilidade, a prestação de contas, a tal da accountability, né, tão necessária para uma vida sem bigodagem, o mercado termina gerando males e aberrações que são o pano para a manga da maioria das críticas dos socialistas. Usando uma espécie de nova língua orwelliana, né, a gente passa a chamar então de socialismo todo o movimento que busca por freios legais aos apetites leoninos e extravagantes do mercado. Mas dessa forma, socialismo e capitalismo terminam existindo em todas as sociedades que conhecemos ao mesmo tempo. A questão entre os dois é a diferença de grau. Bom, uma crítica notável e correta aos olhos de qualquer conservador é a da fetichização dos commodities de Karl Marx. Basta você dar uma olhada, por exemplo, na mercantilização da sexualidade. Você vai notar o quê? O homem sendo gado, a mulher sendo puta e o filho correndo o risco de ser um revolucionário da tecnologia.
uma ordem social de gados putanheiros não é uma ordem social de confiança, né? É uma suruba de interesses espúrios e momentâneos, é um pacto de mera exploração de recursos. Scruton menciona também como esse é um problema que é abordado no Velho Testamento, né? É a condenação da idolatria, porra. E mais importante do que saber qual o preço de alguma coisa que o mercado nos fornece tão bem, é necessário circunscrever quais são as coisas que nós jamais venderemos. Esses limites eles são muito importantes. Então veja que até agora no que Marx estava certo, estava na herança judaica que ele negava, né? O outro problema notável vem da associação entre governo e capital através das reservas fracionárias, né, de bancos centrais, onde pessoas passam então a trocar débitos e lucrar em cima de grandes bolhas de nada e cobrando, obviamente, seu preço, como a gente já conheceu na crise de 2008, a qual os socialistas fizeram o quê? Já responderam com aquele entusiasmo danado, né, em culpar o mercado e pedir mais regulamentação, né? Scruton não busca tomar a posição antiga da igreja em relação à usura, nem a posição muçulmana, né, tipo de você ficar trocando abstrações, isso é um grande pecado. Mas, na verdade, ele nos expõe a um terceiro problema, que é a causa oculta que é underlying a esse issue dos bancos centrais. Esse problema é a evasão de responsabilidade e exportação de custos. O que a gente chama de capitalismo financeiro, né, propiciou uma oportunidade para quem movimenta uma quantidade grande de dinheiro de exportar seus custos para gerações futuras, para outros países. E isso não é verdade só em relação ao sistema bancário, mas é facilmente verificado em relação aos shoppings e supermercados, né, que se aproveitam de quê? De leis de zoneamento, outras bigodagens para tirar uma vantagem do agora e expulsar pequenos negócios da região. A gente tem os exemplos da Monsanto na União Europeia, né, grandes agronegócios expulsando pequenas famílias, tudo isso selecionado por regulamentações que visam ajudar, né, tipo o livre comércio, né? Me chamaram para uma suruba, enfiaram o dedo no meu cu e chamaram de romance, né? Então, poluir tudo com plástico e destruir a estética de um bairro no qual um CEO não mora virou a cara, né, desse nosso novo capitalismo financeiro, e a gente tem que ficar escutando esses filha da puta tipo Piketty e Paul Krugman, né, fazendo as críticas dele, achando que tipo que não, uma legislação de iluminados vai resolver esse problema. Nós já mencionamos aqui inúmeras vezes que sem a incorporação dos que já se foram e dos que virão na nossa visão de sociedade, tudo passa a se resumir a um mero shopping, um arranjo de exploração de recursos a deixar essa trilha de dívidas, vulgaridade e cadeiras de plástico. Isso tem um efeito principalmente na questão do meio ambiente, que está completamente cooptada por esquerdistas, mas ela merece mais do que nunca a atenção conservadora. Então, de onde parte a diferença de um conservador para um socialista nesse momento tão oportuno? O socialista vai claramente pedir por leis que regulem o mercado, mas tudo bem, né? O que falta no entendimento do socialista é o entendimento que deve existir no conservador, que é o entendimento de que uma lei não é algo que cai do céu, mas é também um subproduto da cooperação humana em uma sociedade de confiança. Hayek, na sua ordem espontânea. Para solucionar problemas à medida que eles aparecem através da doutrina do precedente, né, como acontece na Common Law. Então, sem a confiança e sem a moralidade, não adianta você ter lei, não adianta você ter nenhuma dessas coisas. As regulamentações que vêm tentar resolver um problema de mau uso da liberdade não vai tratar do mau uso, mas seguramente vai te tirar a liberdade. E aí, meu amigo, é de fuder o cu do palhaço, não tem jeito. Então, essa é a verdade no capitalismo, tal qual Scruton descreve no seu livro. Ficamos assim, amanhã às 9 na praia, uma melancia de meia hora, se não chover. Um beijo do Rasta.